alimentação é parte da nossa experiência de vida e não é pouca coisa, a gente já sabe. Afinal de contas, se a gente pensar um pouquinho só, nem precisa pensar muito, tudo que a gente faz, né? Todas as reuniões, as conversas em família, assim por diante, a mesa, compartilhando, seja petiscos, seja porções, ou seja lá o que for, é sempre uma atração nesses eventos e nesses encontros. E na verdade é muito bom, é muito gostoso, né? A gente se divertir e comer coisas boas com quem a gente ama. E isso está na nossa sociedade, está na nossa cultura, né? E para além disso, quando a gente pensa na culinária, no que significa isso em relação à identidade mesmo, a identidade cultural de cada povo, de cada região e assim por diante, é imenso. Então não dá para pensar uma vida sem pensar em comida, né? Principalmente como foi construída a nossa sociedade e as nossas relações. Agora, será que é possível o equilíbrio entre alimentação e mente e corpo saudável? E se sim, como é que a gente faz para pensar o que a gente come hoje, amanhã e pelos próximos anos, pensando nesse equilíbrio? Como é que eu posso te ajudar em relação a essa vida equilibrada, mesmo com a comida sendo uma parte central dela, sendo parte muito importante dela? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no episódio de Ayurveda Brasil Podcast. E é um tema muito legal. Por quê? Porque é um tema que envolve diretamente o que é possível para mim, o que é possível para você. Então, você já sabe, se você está no YouTube e ainda não está inscrita, se inscreve no canal. Se você está no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa a notificação de onde você estiver. Vamos conversar sobre esse tema? Por que a comida é tão central? E será que é possível, ou melhor ainda, é possível equilibrar a nossa vida pensando comida, vida social, cultura e saúde? Vem cá, vem conversar sobre isso. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu sempre digo que comecei esse podcast com muita felicidade e cada vez que eu tô aqui, cada vez que eu penso num tema para o podcast, eu penso o que eu gostaria de escutar. Quando eu estava lá no começo da minha vida de Ayurveda, de Yoga, quais eram as minhas dúvidas, quais eram as minhas inseguranças. Então aqui é um bate-papo sim, né? É um bate-papo com muito estudo, óbvio, com muita bagagem que eu fui construindo ao longo dos anos, mas é um bate-papo no sentido de que eu quero contribuir com a tua vida. Por isso que nem sempre eu trago aqui temas muito técnicos, porque eu sei que os temas técnicos importam para uma parte das pessoas, mas nem todo mundo se interessa pelos temas técnicos. Agora, para aquilo que realmente equilibra a sua saúde, mente e corpo, quem não quer ter uma boa saúde e viver bem na maior parte da vida, né? Então, assim, se a gente puder viver bem toda a vida, melhor ainda. E algumas pequenas ações podem contribuir para essa vida longeva e saudável, beleza? Então eu gosto bastante de trazer esses temas aqui para o podcast. E esse tema de hoje, eu quero muito compartilhar isso contigo, porque foi uma baita de uma experiência. Na semana passada, eu fui junto com o Bru, que é meu companheiro, né? A gente foi para um retiro. Eu fui testar um retiro que eu quero ainda fazer, que eu quero organizar. Se tudo der certo para o fim desse ano, início do ano que vem, ainda não sei, são testes que eu estou fazendo. Sim, sempre testo comigo antes. E lá, uma das coisas que a gente fez, né, foi pensar em alimentação. Uma alimentação que contribui para meditação, uma alimentação que contribui para aquietamento e assim por diante. Eu gosto muito de integrar o Ayurveda e o Yoga nesse sentido, e por isso que são ciências primas, vamos chamar assim. Uma cuida muito do sistema nervoso central e a outra muito do corpo, né? Então, uma das coisas que eu pensei foi exatamente essa. Bom, beleza, aqui no retiro, quando a gente está fora, né, do cotidiano, fora das relações sociais, é muito fácil a gente manter uma alimentação saudável, porque é só a gente não comprar nada, não levar nada que a gente não fique com, entre aspas, vontade de comer. Agora, e quando a gente vai para a sociedade, quando a gente está no dia a dia, o que acontece? E esse é um tema também que eu trabalho dentro do meu programa Leveza em Fluxo, que é o programa de emagrecimento natural. Então, aliei as duas coisas, né? Aliei essa experiência da semana passada
com os temas do Leveza em Fluxo, que tá sensacional. Não foi porque eu assim que organizei, mas o Leveza em Fluxo sim, tá muito, muito bom. É um baita de um programa de emagrecimento natural. Tá excelente, assim. E um dos temas que a gente conversa dentro desse programa é esse. E depois, né? E depois que eu faço essa dieta, que é uma dieta, mas que também é um estilo de vida, que reduz peso, que é mais leve, etc. Como é que eu volto? Como é que eu encaro a sociedade? O que que eu faço? Então, juntando tudo isso, é que surgiu o tema desse podcast de hoje. E eu gosto um pouco, às vezes, de contextualizar os podcasts para dizer assim, de onde você tira isso, né? Saiu da cartola? Não, saiu da vida. Né? Isso é muito legal. Mas agora eu vou deixar essa história de lado um pouco e contar para você, então, que quer realmente começar uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, mas que tem dificuldade por conta da quantidade de coisas que você tem, de eventos e assim por diante. E aí eu quero apresentar para você alguns pontos que para mim fez muita diferença e faz muita diferença. Então, a primeira coisa é assim, para o Ayurveda a gente tem que aprender a se alimentar a partir do nosso próprio corpo. Então, observando a nossa capacidade digestiva, observando os doshas da mente, que são as características, as qualidades da nossa mente, observando os doshas do corpo, né, que são, entre aspas, os nossos biotipos, que podem ser de nascimento. Os mais predominantes podem ser aqueles que estão desequilibrados, os mais predominantes, aí depende de uma série de questões que aí entra no diagnóstico de Ayurveda, beleza? Mas independente disso, todo mundo sabe que uma boa alimentação é uma alimentação com frutas, verduras, alimentos da estação do ano. Isso é uma coisa que a gente tem que voltar a se acostumar, porque com as produções com agrotóxico, com as produções que não respeitam mais esse fluxo da natureza, a gente tem um monte de alimentos o ano inteiro. E esses alimentos, às vezes, eles não são propícios para determinada estação. Então é legal aprender isso, né? Eu sempre ensino isso nos meus programas de tratamento ou de alimentação mesmo. Por quê? Porque é algo que é fundamental para a gente. E uma maneira fácil de você se localizar é fazer, sim, aquela básica pesquisa no Google. Quais são os alimentos desse mês? Quais são as colheitas desse mês, né, relacionadas à natureza? Esses alimentos, no geral, do local onde você está, eles já vão te oferecer um outro padrão de alimentação. E aí você pode se basear neles para fazer a maior parte da sua alimentação. Agora, a questão é, e quando eu tenho muita coisa? Então, pensa assim, ó. Primeiro, se você já está fazendo uma alimentação que está baseada, né, está pensada a partir da sua mente, a partir do seu corpo, na maioria dos dias, então você já tem aí um passinho à frente para equilibrar o seu corpo. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você se acostuma a parar e a observar o seu corpo, seus desequilíbrios, não passa por cima deles. Ou seja, se você tem uma dor de cabeça, você não vai ignorar essa dor de cabeça e ficar tomando analgésico, você vai falar, putz, o que está provocando isso? E trabalhar em cima desta causa para remover a causa do seu problema, né, do seu desequilíbrio na sua vida, isso você já tem mais de 2 passos à frente. E aí o terceiro passo, então, seria reequilibrar essa alimentação, buscar o ponto de equilíbrio, que não é por meio da privação, mas é por meio de adequação. Ou seja, para você equilibrar, então, né, essa alimentação que é tão social, que leva a gente a compartilhar tanta coisa boa com tanta gente que a gente ama, com uma alimentação saudável, as primeiras 2 coisas eu já falei. Faz essa alimentação mais personalizada, com base no ritmo da natureza, pensando na sua mente e corpo, na maior parte do seu cotidiano, quando você não está nesses eventos sociais. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você está nos eventos sociais, você vai tentar não ficar comendo, sabe, como a gente faz com, sei lá, porções. Você fica beliscando a porção o tempo inteiro e fica, sei lá, uma tarde inteira comendo. Ou uma manhã inteira, ou que seja uma boa parte da noite beliscando de pouco a pouco determinada coisa. O que você vai tentar? Você vai tentar levar consciência para o seu momento e observar como e o que você come. Então, dá uma olhada na mesa
escolha, assim, se for possível, escolha a maior parte do seu alimento, aqueles que são menos prejudiciais. Então, os menos ultraprocessados, os menos gordurosos. Não importa se não tem nada saudável, mas tem sempre o que é menos prejudicial. Foca mais nesses alimentos. Isso é uma questão. Segunda coisa que você vai fazer é não ficar então beliscando. Você vai tentar fazer como se você estivesse jantando, sabe? Você vai comer naquele momento e vai parar. Vai treinando. Eu sei que na primeira vez pode ser difícil, na segunda vez também, mas vai treinando algo assim. Treina, treina e treina. Então você vai fazer como se fosse uma alimentação mesmo. Eu vou me alimentar aqui, vou comer isso daqui e já estou satisfeita. Tá tudo bem, posso seguir. Isso é a segunda coisa que você vai fazer. E a terceira coisa que é muito, 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 muito importante. Se isso tudo der errado, você não vai sobrecarregar você mesma com culpa. Por quê? Porque imagine que você fez uma alimentação que não está adequada e ainda em cima você joga uma emoção que vai te empurrar lá para baixo, sabe assim? Você está sobrecarregando a si mesma com muita coisa pesada. Então, se você já fez a alimentação, no dia seguinte, faz uma alimentação leve. Na próxima vez que tiver um evento, retoma essa tentativa de construção de equilíbrio. E vai chegar um momento que você vai estar tão concentrada, que você vai ter isso tão introjetado, que você vai fazer automaticamente. É assim, sem pressão, sem forçar nada e experimentando como que é viver assim, de forma mais consciente. Porque quando você traz essa parte toda para sua consciência, você diminui o efeito prejudicial para sua saúde. É isso. Então, esses 3 pontos: segura, acata, incorpora e experimenta. Você não vai se arrepender. E quem precisar aí de um detox mesmo, que estiver ganhando peso e quiser fazer um programa de emagrecimento natural, com um baita detox, mesmo do seu corpo e também da sua mente, bora lá, entra aqui embaixo, conheça o programa Leveza em Fluxo, que tá lindo, beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta. E eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!